qual é o sentido biológico dos sintomas? Nós sabemos que os sintomas, eles têm um para que surgir no nosso corpo. E quando nós entendemos isso, fica muito mais fácil de elaborar um tratamento específico, elaborar finalmente um tratamento eficaz. Não conseguir segurar o bebê para ter filhos, né? Que legal, o pessoal comentando aqui, que legal. Bom, então vamos lá, Eliana. Então eu penso aqui que somente com essa frase aqui eu já vou interpretar que essa pessoa fica grávida, mas acaba perdendo o bebê, né? Não segurar o bebê, e eu digo assim, essa perda está acontecendo nas primeiras semanas, tá? Porque tem muitas características. Às vezes perde lá na frente, com 2, 3 meses, enfim e tal. Mas vamos lá, vamos considerar aqui que essa pessoa ela engravida, mas ela perde já nas primeiras semanas. Então ela fica sabendo que está grávida, mas essa gestação não segue. Então nós consideramos que o útero da mulher é o ninho dela. Isso não somente para a mulher, mas para todas as fêmeas. Isso no reino animal, isso para nós seres humanos. Então, o útero é considerado o ninho. Então, vamos considerar a seguinte situação. Sendo ninho, esse ninho ele precisa estar muito bem estruturado. Ele precisa estar muito bem construído. É assim que o ninho do passarinho é feito. Não só de uma estrutura real, mas também de uma estrutura que pode ser simbólica. Por exemplo, o que é uma estrutura real? O ninho estar pronto para receber uma criança, receber um bebê. É um ninho onde que eu vou colocar essa criança? Tem um quarto para ela? Tem um espaço para ela? Tem um espaço simbólico dentro da família, a vinda dessa criança? As paredes desse ninho estão reforçados real e simbolicamente? Por exemplo, simbolicamente, como é que está o relacionamento desse casal? Como é que está o relacionamento desse casal com a própria família? Entende que são paredes ou são estruturas reais e simbólicas que precisam estar muito bem estruturadas para que esse ninho realmente segure o desenvolvimento de um ovo? Nesse caso aí, um óvulo fecundado. Então, qualquer situação que seja impactante, inesperada e de um contexto dramático, no sentido de o ninho não está pronto, vai então ficar difícil levar essa gestação adiante a partir das primeiras semanas. É como um ninho de passarinho que não está muito bem entrelaçado. Qualquer vento, qualquer chuva pequena, esse ovinho ele vai cair. Porque não existe um contexto ali, uma estrutura pronta para receber não somente um ovo, ou o óvulo fecundado, mas principalmente para permitir o desenvolvimento. É assim que nós vemos o sentido biológico. Então, o para quê? Não é preciso ganhar tempo, essa perda, na verdade o aborto é um ganho de tempo para estruturar melhor esse ninho e finalmente vir a possibilidade de desenvolvimento nesse ninho não somente do óvulo fecundado, mas depois embrião, e o feto, tá? E aí, depois de 9 meses, uma criança aí, muito bem-vinda, a partir de um ninho estruturado, tá? Então, qual é o contexto? Nós perguntamos, desde quando e o que a pessoa vivenciou nesse sentido de o ninho não estar pronto para o desenvolvimento desse ovo, tá? Desse ovinho, falando em reino animal, ou óvulo óvulo fecundado falando de seres humanos. Ok, Eliana? Se de repente não ficou claro, pode complementar com mais alguma pergunta, nós estamos aqui para esclarecer tudo. Tá? Mas é muito bonito quando a gente identifica qual é a causa primária. Quando a gente identifica o que é que está presente nessa história que realmente faz sentido para essa cliente, o que acontece? Nós podemos extrair dela mesma recursos onde ela vai conseguir virar a página e virando a página, esse ninho estará estruturado. E aí não tem o porquê e muito menos o para quê
ela não conseguir engravidar. Muitas vezes mesmo, isso não é marketing, isso eu estou fazendo um relato clínico, muitas vezes mesmo é necessária apenas uma única sessão. Você identifica a causa primária, aplica os comandos que são os estímulos dentro do bioalinhamento e aí, vida feliz, vida feliz, tá ok? Muito bem, pessoal, olha, é curioso, né, quando a gente começa a entender os comportamentos de um organismo, como que, não somente o ambiente, mas como a nossa percepção sobre o ambiente tem uma influência direta nesse comportamento. Como que nós, seres humanos, temos um instinto de sobrevivência que vai muito além do racional, que vai muito além das nossas crenças, mas busca recursos onde nós nem sabemos que eles existem. Nós, por instinto de sobrevivência, damos um jeito. Quando isso não é racional, o nosso organismo ele tem comportamentos que são manifestados, que serão chamados de sintomas ou doenças. E quando a gente entende que os sintomas, doenças, são rótulos que foram dados aos comportamentos mais primitivos do nosso organismo, então fica tudo mais fácil e mais leve. Se está mais fácil e mais leve, as resoluções também são mais fáceis e mais leves. A Rose está perguntando aqui, poderia falar sobre a alergia que aparece do nada na cabeça, da cabeça aos pés? Opa! Bom, Rose, penso eu aqui que é uma alergia de pele, né? Alergia, uma coceira, enfim, tal, ou erupções na pele, da cabeça aos pés. Muito bem, essa pergunta é bem interessante, porque ela cita, né, que aparece do nada. Quando as pessoas nos procuram e falam, olha, surgiu esse sintoma do nada. Do nada por quê? Porque dentro de exames clínicos, dentro do histórico tradicional clínico, nada justifica o surgimento e nem a persistência de determinada alergia. Então, de repente, a pessoa é orientada a trocar o sabonete, a trocar o perfume, ou shampoo, ou água quente, né? Você não pode tomar banho de água quente, que é isso que está dando alergia, a não entrar em piscina por causa dos produtos que são colocados nas piscinas, enfim e tal. Então, a pessoa começa a ter a necessidade de excluir da vida dela vários elementos que participam e que na verdade sempre participaram e que somente agora estão entrando numa lista para que seja feita uma exclusão. Então na verdade começa o joguinho de erro e acerto. Não entra mais na piscina e vê se resolve. Não, tá do mesmo jeito. Faz um mês que eu não entro na piscina, a coceira continua vindo do nada. Então não é a piscina. Então troca o shampoo. Troca o shampoo, começa a usar um neutro com pH não sei das quantas, e aí, não, olha, faz um mês e nada, tá do mesmo jeito. Não, agora o sabonete, e aí a pessoa troca o sabonete, começa a usar, sei lá, algum sabonete que vai custar muito caro e que depois de um mês chega-se à conclusão também que não adiantou. E assim por diante. Não, agora deve ser interno, deve ser alguma coisa do sistema. Deixa de ingerir isso, deixa de comer aquilo, deixa de beber acolá. E aí você começa a excluir e fazer testes dentro de um processo de exclusão. Mas nenhum deles está caminhando de forma assertiva e nenhum deles, na verdade, está respeitando a sua história. A sua história, onde nós sempre falamos, para iniciar um sintoma é preciso uma situação impactante, inesperada e com contexto dramático. Se você pergunta isso para o seu cliente, mas principalmente, por onde começou e desde quando, poxa, eu vou falar para vocês, essa live já vai valer muito. E eu estou entregando aqui, sei lá, 0,5% do que tem no curso. Então, se você faz essas perguntas, você está caminhando não para um processo de exclusão, mas um processo de identificação da causa primária. Esse é o segredo que nós compartilhamos com você dentro do curso. Como identificar de forma assertiva o fator causal primário. E aí, o que acontece? Nós estamos falando de alergia aqui, que foi a pergunta. A alergia,
quer dizer o seguinte: nós estudamos embriologia, uma embriologia bem tranquila, com uma didática bem tranquila para você, mas estudamos embriologia para entendermos, por exemplo, uma alergia de pele, qual tecido embriológico está envolvido, e aqui nós estamos falando do ectoderma. E aí, ectoderma, nós temos uma conotação ou um comportamento relacionado à separação, contatos ou separações. Então, o que é que você sentiu que tocou você de forma real, simbólica, imaginária ou virtual, ao qual você queria arrancar aquela informação? Imagina só o seguinte: uma barata passa em cima da tua mão. Dá até arrepio, né? Uma barata passou em cima da tua mão, aí você vai lá, lava suas mãos com muito sabão, faz bastante espuma, enxágua, seca suas mãos e você ainda continua com aquela sensação de que as patinhas dela estão andando ali em cima da tua mão. Aí você vai lá, lava de novo. E aí você ainda continua com essa informação. Aí você vai lá e lava com algum tipo de produto que é para arrancar mesmo aquela informação. E você continua com a sensação. Você percebe que a nível de higiene, já na primeira lavagem já foi o suficiente. Porém, a nível de memória, de trauma, de registro, você vai lavar 20 vezes por dia e você vai continuar com a mesma percepção de que está sujo, de que foi um contato indesejado. Um contato indesejado, o que o nosso organismo faz? Ele quer arrancar. Então, instintivamente, você começa a coçar, porque você, na verdade, quer arrancar uma memória que ficou registrada naquela região. E aí, eu vou dar um exemplo para você, para a gente finalizar esse raciocínio. Tá, beleza, aí você falou, eu falei, né, no caso, sobre a barata na mão. Então eu teria uma coceira, uma alergia na mão, não porque a barata tinha alguma coisa lá nas patinhas dela, mas por conta da minha percepção, tá? Eu quero arrancar aquela sensação de mim, mas não consigo. O que faria um organismo generalizado, da cabeça aos pés, ter alergia? Então imagine só, você passou por uma situação, saiu de uma reunião altamente estressante, ao qual você não podia sair da reunião, mas você queria sair. Então, ou seja, simbolicamente você está sendo tocado por uma situação extremamente desagradável. Isso foi impactante, foi inesperado e foi dramático para você. E você queria sair de lá porque você fala, puxa, esse pessoal do meu trabalho é um pessoal sujo, é um pessoal que eu não quero contato, mas eu não posso sair daqui. Eu estou desesperado, hoje foi a gota d'água. E você chega em casa, aquilo está fervendo na tua cabeça, você vai tomar um banho. Não importa se você tomou banho com sabão, com shampoo, com criolina, não importa. O que importa é que você tem a sensação de que você está sujo, contaminado, alguma coisa nesse sentido, que você está impregnado por uma informação, por um contato que você não queria ter tido. Por isso que ficou generalizado. Então não importa o que tocou, mas é o simbolismo de ter sido tocado por inteiro. E é isso que acaba desenvolvendo, por exemplo, uma reação generalizada no organismo, da cabeça aos pés. Tá? Eu coloquei um exemplo aqui, mas é importante que a gente respeite a história do nosso cliente. Porque quando a gente vai lá no fator causal, certamente tem uma história, ao qual, nesse caso generalizado, que ele se sentiu impregnado com um contato altamente indesejado. Ok? Então, procurar histórias nesse sentido, tá, do seu cliente. E aí, dentro do curso, a gente estimula, a gente mostra, na verdade, como estimular. E é simples. Se você identifica o fator causal, a resposta está ali na próxima página. Muito bom. Teve alguém que perguntou, deixa eu voltar um pouquinho aqui. Valeu, Rose, obrigado pela pergunta, muito legal. Pessoal, eu me empolgo aqui. Eu me empolgo porque eu gosto demais, eu sou muito suspeito, eu gosto demais, eu me empolgo pelas histórias. A história do cliente sempre me encantou. Já na faculdade, a anamnese, para mim, era sempre a parte, não exatamente a parte mais gostosa, mas a parte essencial.
Porque eu gosto de conversar com pessoas. E esse relacionamento com o cliente ou com o paciente, eu sempre admirei, eu sempre gostei. Eu sempre gostei de dar atenção, eu sempre gostei de ter atenção. Então essa conversa inicial, ela não só é prazerosa, mas ela é essencial. E é isso que a gente compartilha lá no bioalinhamento. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver. Ah, a Giovana respondeu aqui total. Parabéns, viu, Giovana? Que alguém perguntou até quando, né, se carrega um conflito. Perfeito, bioalinhadora raiz, né? Você carrega um trauma até quando você não ressignificar. Exatamente. Você pode ter um trauma de infância, de bebê, na gestação e carregar uma vida inteira. Mas não importa em que momento, se você foi abordado, entendeu o sentido biológico e tomou uma ação que vai ao encontro do sentido biológico, não importa se isso tem alguns dias, se isso tem décadas, o importante é que agora você consegue e tem condições de virar a página. Mas tem uma pergunta aqui que ficou para trás, acho que falava de vasos sanguíneos. Falava de vasos sanguíneos, alguma coisa. Bom, aqui, varizes e vasos. A Raquel está perguntando. Poderia, por favor, falar sobre varizes e vasos? Opa! Varizes e vasos. Bom, primeira informação é qual é o tecido embrionário envolvido. E aí nós temos 3 tecidos que formam exatamente tudo no nosso corpo. Ectoderma, endoderma e o mesoderma. Acontece que, nos estudos da nova medicina germânica, o Dr. Hammer dividiu o mesoderma em 2. Mesoderma antigo, por conta de algumas regiões cerebrais, de uma região cerebral específica, onde são registrados alguns comportamentos, e mesoderma novo, por conta de outras regiões cerebrais, onde são registrados outros comportamentos. Por que ele deu o nome de antigo e novo? Porque essa região cerebral do mesoderma antigo, ela é muito mais arcaica. Essa outra região do mesoderma novo, ela é mais nova, considerando o nosso desenvolvimento humano. Então, digamos assim, a parte mais nova do cérebro, falando de forma filogenética, tá? E aí nós temos aí os vasos sanguíneos que são formados pelo mesoderma novo, que carregam interações, eles interagem com sentimentos de impotência ou desvalorização. Agora vem a bomba. Por quê? Porque vaso sanguíneo, ele é responsável em conduzir o sangue para todas as partes do corpo. E aí o que é que acontece aqui? O vaso sanguíneo, por conta de carregar sangue, e sangue tem uma intimidade dentro da história do cliente que é família. Por isso que eu falei, lá vem a bomba. Porque se você tem vasos sanguíneos envolvidos, você tem histórico de família aí no meio. Histórico de família é você tem algum conflito, uma situação não resolvida. Conflito não é só briga, não. Conflito pode ser uma preocupação, pode ser uma perda, pode ser um estresse. Não importa se você confrontou ou se você está com você mesmo ali, preocupado ou angustiado. Mas tem família no meio, tem o clã no meio, tá? Então, varizes. Varizes nada mais é do que um processo onde existe uma deformidade do tecido do vaso sanguíneo. Ele passa primeiramente por um processo de afinamento desse vaso sanguíneo, tá? Isso tudo tem um sentido biológico, tá? Ele não acontece por um acaso, não. Então ele passa por um processo de afinamento da parede interna do vaso sanguíneo. Agora imagine uma bexiga, quando tem uma parte da bexiga de assoprar, tá? De balão. Você tem uma parte, porque eu tô falando de corpo humano, não é bexiga nossa de armazenar urina, não. Bexiga, balão de festa de aniversário. Você tem uma bexiga de borracha ali. Tem uma parede, uma parte dela que está um pouquinho mais fina. O que ela faz? Quando a gente enche de ar, com a pressão ela deforma. O que é a varize? Nós temos ali um aumento da cavidade interna do vaso sanguíneo e a parede do vaso sanguíneo vai estar um pouquinho mais fina. Então, quando tem um sangue passando com pressão ali, ele vai ter uma deformidade. E nessa deformidade, se ele fica por longa data ou muitas vezes repetidas,
esse vaso sanguíneo começa a ficar deformado mesmo. Ele não volta, ele não tem condições de voltar ali ao seu modelo original. E aí fica visualmente um vaso sanguíneo deformado, que nada mais é do que a varize. E aí ele tem um fluxo sanguíneo retardado ali naquela região. Por quê? Porque não só a espessura do vaso diminui, mas a eficácia desse vaso, que seria de bombear sangue, ele tem essa função diminuída. Então ele tem uma deformidade da característica inicial do vaso, acrescentado de uma diminuição da função que é bombear sangue. Então fica um sangue mais retesado. O vaso sanguíneo engrossa, ele fica ele fica maior visualmente e ele fica com menos eficácia. O bioalinhamento poderia entrar nessa situação, nesse sintoma, primeiro, para frear aquilo que já aconteceu, senão vai continuar sempre. E segundo, para prevenir o que poderia acontecer com outros vasos também, tá? Isso tudo baseado sempre em uma situação impactante, inesperada, dramática. E aí no caso de vasos sanguíneos, o que eu falei para vocês? Tem família no meio e o sentimento é de impotência ou desvalorização. Ok, Raquel? Espero ter colaborado aí para... Opa, cliquei algo errado aqui. Para o entendimento aí dessa dúvida. Ah, que legal. Ó, o Fábio aqui com a gente, eu acenei para ele lá. Ei, Fábio, saudades, cara. Vamos fazer congresso, vamos fazer encontros para a gente ter desculpas, para a gente rever os amigos, não é? A Giovana, né, que respondeu lá, a Giovana, lá, faça bioalinhamento. Por recomendação da Giovana aqui também, olha, que é bioalinhadora, que é da turma do EPASE, uma super instrutora de EPASE. Então, olha, inscrições do Bioalinhamento 45 estão abertas. Tudo que eu estou contando aqui para vocês não representa nem 0,5% do que tem no curso. Porque dentro do curso nós ensinamos desde o fiozinho de cabelo até a sua última unha do dedinho do pé. E tudo, tanto externo quanto interno. Todo com sentido biológico, com uma didática bem tranquila. A gente gosta de brincar com os nossos alunos, a gente gosta de interagir como colegas de trabalho e não como professores, aquela coisa e tal. Nós somos colegas de trabalho, a gente não deixa nenhum segredo para trás e ainda tem bônus. Tem muitos bônus. Nós vamos nos encontrar ao vivo para as mentorias, online, uma vez por semana. Nós vamos nos encontrar durante 2 meses para segurar na tua mão e conduzir você dentro do curso para realizar sessões. Em 2 meses, você atendendo assim como a gente também atende, sem nenhum segredinho, com todas as ferramentas que a gente oferece. Então, Bioalinhamento 45, com desconto especial para Natal, R$500 de desconto. Não precisaria, mas nós queremos celebrar com você. Esse curso ele vale demais. Quanto é que vale um curso onde você vai usar para a tua vida? É um curso para a vida, não é só para a sua vida profissional, é para a sua vida em todas as áreas. Sua vida familiar, cuidar dos seus filhos, do seu marido, da sua esposa, dos seus irmãos. Sua vida profissional, você alavancar sua carreira e finalmente ter resultados expressivos em pouco tempo. Ser reconhecido como um profissional que traz resultados. Ser uma pessoa que tem um propósito, falar, puxa, finalmente eu encontrei aquilo que eu busco. Que é isso que eu e o Adalton buscamos por muito tempo, por décadas, aliás. E nós conseguimos encontrar e estamos compartilhando com vocês. Então, Bioalinhamento 45 é nós temos milhares de caminhos, mas é um dos caminhos para quem deseja alavancar carreira, para quem deseja ter resultado, encontrar propósito de vida, cuidar de si mesmo, cuidar da família, cuidar dos seus clientes e pacientes com eficácia, enfim. 2022 nem chegou e dá tempo de fazer muita coisa. Nós temos aí 10 dias para chegar a 2022. 10 dias para você transformar realmente a sua vida. Ah lá, a Dilma Caetano está aqui com a gente, lá de Campo Grande. Giovanni, colega coach. Super, Giovanni, que legal, galera. Obrigado a presença de vocês. Nossa, a internet é
é uma dádiva, né? Se a gente sabe usar, a gente revê amigos, a gente fica muito feliz, passa um filme da última vez que a gente se encontrou, passa um filme de como a gente encontrou cada colega aqui. Então vamos lá, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Ah lá, olha só. O Giovanni mesmo perguntou aqui, câncer cerebral em uma criança de 7 anos. Então olha só. Primeiramente, nossa, eu gosto de falar dos assuntos de criança, mas eu vou deixar uma live especial para falar de crianças. A gente precisa verificar, é muito importante essa questão de quantos anos, porque as crianças, elas estão aprendendo, elas estão em desenvolvimento, tanto da sua personalidade, quanto do seu desenvolvimento físico, quanto do desenvolvimento geral. Enfim, são os primeiros registros de todas as experiências que essa criança vai vivenciar. Então, um câncer cerebral. Então, o cérebro ele é formado pelo tecido ectoderma. É contato, separação. Contato e separação é o sentimento que está por trás desse tecido embrionário. Por que um sentimento envolvido? Porque dentro dos estudos realizados, foi verificado, foi constatado que toda vez que eu tenho uma situação de choque que envolva um contato ou uma separação, que seja muito intenso também, quem reage ou quem interage com esse tipo de sentimento são os órgãos e tecidos derivados do ectoderma. E o nosso cérebro, na verdade, todo o nosso sistema nervoso, ele é constituído pelo ectoderma. Isso tudo vocês aprendem no curso. Deve ser difícil e tal. Imagina, nós promovemos uma didática onde você vai conseguir acompanhar com maestria, tá? Super tranquilo. Mas vamos lá. Então, essa criança, nós precisamos identificar quando iniciaram os primeiros sintomas. E dentro dessa data reconhecida ou identificada, nós vamos perguntar o que é que aconteceu de impactante, de inesperado, de chocante, dramático dentro da história dessa criança. E aí, num contexto de um forte sentimento de perda de contato, de um contato indesejado ou de uma separação indesejada, tá? E aí tem que ser muito, muito, muito intenso. Não é qualquer coisinha, qualquer historinha aí. É algo realmente muito intenso. Para ter a expressão do que é chamado de câncer, é algo realmente muito intenso, tá? Então esse é o caminho, é o viés para encontrar a causa primária. A Marinês, acho que é isso. Pode falar sobre fissuras anal, por favor? Sim. Nossa região anal ele tem uma conotação muito específica e muito legal que está relacionada à nossa identidade, tá? Por que identidade, Adailton? Olha, eu precisaria de uma live inteira. Eu não sei se no YouTube tem essa live. Se não tiver, é hora da gente gravar, né? Mas procure lá também, tá? Mas eu precisaria de mais tempo para falar aqui para você sobre por que é que a região anal ela está relacionada à nossa identidade, tá? Mas a informação que agora você precisa tenho aí um caso onde está relacionado à identidade, tá? Região anal é identidade. E aí, identidade o quê? Bom, eu não sei se eu pertenço a essa família, eu não sei se eu pertenço a esse grupo de amigos, eu não sei se eu pertenço a esse grupo do trabalho, eu não sei, mas não é só uma pergunta aqui, não é pergunta mental apenas, é um forte sentimento de perda de identidade. O que você quer dizer quando você fala forte sentimento? Eu quero dizer que aconteceu alguma coisa que foi chocante para você, ao qual você não consegue se identificar de maneira alguma, ok? E então isso é uma perda de identidade, tá? E aí dentro desse forte sentimento, nós estamos falando do ectoderma, tá? Ectoderma. A porção final ali, os últimos 3 centímetros do intestino que está relacionado à parte anal é considerado ectodérmica, tá? É a parte secretora. Então, contato ou separação. Eu tive um contato indesejado ou uma separação indesejada. Isso pode ser real, simbólico, imaginário ou virtual. Tá? São esses 4 elementos ou 4 viés que podem
ter sido vividos pela pessoa. Então é muito importante que a gente, novamente, escute a história desse nosso cliente. Que a gente respeite a história do nosso cliente. Porque senão, nós vamos virar técnicos. Não, olha, região anal está relacionada a perda de identidade só. Escute a história, deixe a pessoa contar. Agora, tá, beleza. Mas eu quero saber, Adailton, sobre fissura. Eu já entendi outra parte, agora é fissura. Qual o sentido biológico de acontecer fissuras nessa região? Então você já sabe algumas informações, agora acrescente mais essa. Fissuras, o sentido biológico é tornar mais exposto os receptores sensoriais que estão ali um pouquinho abaixo da pele. E aí, expondo os receptores sensoriais dessa região, eu consigo detectar com maior precisão a volta do contato ou quando esse contato não está mais ali presente. Então, o que é que aconteceu na história dessa pessoa, onde teve um contato indesejado ou uma separação indesejada, de forma real, simbólica, imaginária ou virtual, e, principalmente, quando é que tudo começou? Quando é que iniciaram essas fissuras? Por quê? Porque essa situação de choque aconteceu pouco tempo antes do início dos sintomas.